Fala, galera! Vamos entrar no assunto que é bem cobrado em prova de concurso, que é a questão das divisões em partes proporcionais. Vamos aprender também grandezas diretas e inversas, mas a gente tem que entender primeiro o que é a divisão em partes proporcionais. Como é que eu efetuo essa divisão? Então, a primeira coisa que tu tem que saber é que a divisão em partes proporcionais, ela tem uma proporção constante. Ela mantém a constância. Por exemplo, as partes resultantes da divisão, elas vão estar relacionadas entre si por uma constante, uma razão vai ser fixa. Então, sempre que você vê essa divisão em partes proporcionais, você vai pensar razão fixa. Esse é o bizu. Sempre entender que vai estar representando uma constante, não vai alterar. Essa constante tem uma razão fixa e essa razão fixa tem uma proporção constante. Então, essa divisão de partes proporcionais, razão, constante ou fixa, beleza? Outra coisa interessante que você tem que entender, botei aqui até um exemplo. No exemplo você tem 100 reais aí, botei aqui, esqueci de colocar os 100 reais aqui. 100 reais eu tenho, e eu quero dividir esses 100 reais em partes proporcionais a 2, 3 e 5. Pronto. Nas questões de concurso, meu amigo concurseiro, é assim que vai vir. Ele vai te dar um valor e vai querer dividir em partes proporcionais a 2, 3 e 5. E aí tu vai seguir esse bizu aqui. Sempre que ele te der uma questão de razão, proporção, divisão em partes proporcionais, ele vai falar em partes proporcionais. Ou então ele vai dizer partes diretamente proporcionais, partes inversamente proporcionais. Se ele falar na questão só partes proporcionais, já vai sacando na sua cabeça que é diretamente proporcional. Quando ele quer uma questão inversamente proporcional, ele vai dizer também na questão. No caso, vai seguir essas três regrinhas aqui para não errar. Primeiro vai calcular a soma das razões, depois vai dividir o total pela soma e multiplicar cada parte. E aí tu vai utilizar uma coisa que a gente tem que, eu até coloquei aqui, vem comigo, ó. Coloquei aqui uma observação VIP, para você não esquecer que é a nossa constante de proporcionalidade. Sempre que tu pegar uma questão de razão e proporção, tu vai ver, eita, constante de proporcionalidade. Quando, professora? Quando ele te der um total e partes que ele quer dividir. Te deu o total e te deu partes que ele quer efetuar uma divisão, constante de proporcionalidade. O que é isso? Eu vou atribuir uma incógnita a esses valores e aí eu vou facilitar a minha vida. Como? Efetuando as 3 regrinhas. Volta. 3 regrinhas. Calcular a soma das razões, depois dividir o total pela soma e depois multiplicar. Vou resolver aqui com você, ó. No caso, o total que ele te deu, do valor de dinheiro que ele tinha, era 100 reais, né? Isso, 100 conto. Tinha 100 conto e ele queria dividir em partes proporcionais a 2, 3 e 5. Aí o que é que vai fazer? Como eu te falei, a constante de proporcionalidade, ela implica em você atribuir uma incógnita a esses valores. Como assim, professora? Vou colocar a incógnita, eu vou chamar ela de K. E aí, ó, vou seguir a regrinha. Coloquei o K aqui, eu vou calcular a soma das razões. 2 mais 3 mais 5 vai ser 10K. E aí eu vou igualar isso aqui ao total, ó. Igual a 100. A minha constante vai ser 100 dividido por 10. Que vai ser 10. Ó, já fiz os 2 passos. Eu calculei a soma das razões, 10K. Dividi o total pela soma, ó. Dividi o total pela soma, encontrei 10. E aí, como eu encontrei 10, o que eu vou fazer agora? Multiplicar cada parte da razão pelo valor obtido. Então, 2K vai equivaler a 2 vezes 10, que vai ser 20. Aqui, 3K, 2 vezes 10, que vai ser 30. 5 vezes 10, que vai ser 50. Então, é isso que funciona a constante de proporcionalidade. Sempre você vai pegar, depois você vai atribuir a incógnita, somar, dividir o total pelo valor lá que ele quer descobrir e depois só vai atribuindo os valores, multiplicando a constante de proporcionalidade.
Não tem erro. E aí, agora eu quero que tu entenda o que a gente vai estudar aqui nessa aula, que é a divisão diretamente proporcional. Nós temos dois tipos de divisão de grandeza. Nós temos as grandezas diretamente proporcionais e as inversamente proporcionais. A divisão diretamente proporcional é quando uma grandeza vai aumentar ou vai diminuir, as partes elas também vão se mover, elas vão alterar. Se eu tenho uma grandeza que aumenta, por exemplo, o número de vezes que fulana comeu. Se ela comeu, ela se alimentou, ela ganhou mais peso. Então, aumentou um, aumentou o outro. Se aumenta um e aumenta o outro na mesma proporção, ou diminui um e diminui na mesma proporção, a gente vai ter a divisão diretamente proporcional. A inversa já é o contrário. Se eu aumentar, vai diminuir. Se eu diminuir, vai aumentar. Entendeu? Então, sempre na questão de prova, por isso que eu gosto dessa matéria, a gente fazer muitos exercícios, porque eles fazem você captar mais. Porque na questão de prova, você vai perguntar, se eu fizer isso aqui, vai aumentar ou vai diminuir? E a questão te dá as respostas. E a gente vai ver no executar das questões como é que funciona essa questão da diretamente proporcional e da inversamente proporcional, beleza? Só que você vai levar para a tua prova. Se aumentar ou diminuir, as partes também aumentam ou diminuem na mesma proporção. Coloquei aqui, se movem juntas, ou seja, se um faz uma coisa, o outro também vai fazer na mesma proporção. Então, grandezas diretamente proporcionais. No mais, vamos fazer exercício para captar como é que funciona grandezas diretas e inversas. Vamos lá, questão 1 do nosso material. No dia 18 de janeiro de 2023, na página de notícias institucionais da PM Distrito Federal, foi divulgado que a PM Distrito Federal ultrapassou a marca de 700 propriedades rurais cadastradas no programa Guardião Rural, uma iniciativa estratégica de policiamento comunitário e prevenção primária ao crime, uma vez que a Polícia Militar está em constante patrulhamento, respondendo prontamente a qualquer solicitação. Suponha, hipoteticamente, que uma ocorrência de maior gravidade em uma dessas áreas rurais exige um grande quantitativo de policiais militares para cercar a propriedade. O comandante da operação verifica nos registros que a área a ser cercada tem 4 lados medindo 50 metros, 80 metros, 110 metros e 70 metros. Dessa forma, usando a proporção matemática, requisita que os 124 policiais disponíveis se distribuem em grupos com quantitativo diretamente proporcionais a 5, 8, 11, 7, para a aproximação simultânea de todos os lados. Gente, ó, questão enorme. Questão de concurso, você vai lá no Bizu, sempre que você pegar essa questão gigantesca de concurso, você vai o que ele queria, desde o começo, falar que era diretamente proporcional. E aí, 5, 8, 11, 7. E aí ele deu o quê? 5, 8, 11, 7, ele falou, requisitou 124 policiais. Então, ele te deu o total de policiais, que era 124, que foi requisitado, e ele disse que eram em partes diretamente proporcionais a 5, 8, 11 e 7. Vamos utilizar o quê? Constante de proporcionalidade. Vou colocar aqui um casinho, do lado. Acabei de te dizer como é que funciona. E aí tu vai somar esses aqui, somando todos, 5 mais 8 mais 11 mais 7, eu vou encontrar 31. 31, que é a minha constante. E isso aqui eu vou igualar ao total. E o segundo passo, que era dividir o total, 124 por 31, e aí eu vou encontrar a constante 4. Só que ele queria saber, para a aproximação, atendendo as quantidades de policiais que eles devem ter. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou só substituir aqui, 5 vezes 4 vai ser 20. 8 vezes 4, 32. 11 vezes 4, 44. 7 vezes 4, 28. Então, são 20 policiais, 32, 44 e 28. Qual é o gabarito aqui da minha questão 1? Gabarito da questão 1, marca letra A de avião. Simples, olha o tamanho dessa questão, pelo amor de Deus, para você fazer uma coisinha que é básico de grandezas direta e inversa. Então, procura, já vai no bizu, que ele queria diretamente proporcionais, 124 do total, ok, acabou. Bora para a segunda questão, corre pro abraço. Simples assim. Questão 2. Uma torneira enche um tanque
em 12 minutos, enquanto uma segunda torneira gasta 18 minutos para encher o mesmo tanque. Com o tanque inicialmente vazio, abre-se a primeira torneira durante X minutos. Ao fim desse tempo, fecha-se a torneira e abre-se a segunda, a qual termina de encher o tanque em X mais 3 minutos. Calcule o tempo gasto para encher o tanque. Aqui nós primeiro vamos pegar os bizu. Temos duas torneiras, uma enche em 12 e a outra em 18. Vou chamar a torneira 1 de torneira A e a outra torneira B. Uma leva 12 minutos, ok? 12 minutos, a outra leva 18. Aí nós temos que ver o quê? Uma inicialmente vazio, abre-se a torneira durante ao fim, fecha as torneiras. Ó, uma trabalha com X minutos. Vou botar aqui, ó, X minutos da primeira torneira para 12 minutos do tanque, né, ó, para encher essa torneira. E aí, vou pegar a outra. A outra é o quê? X mais 3 minutos. X mais 3. 18 minutos. Somei isso aqui e eu vou igualar o total. O total de tanque, vamos supor que eu não sei quantidade, né? Não falou. Então, vou chamar de 1, porque é um número inteiro. É como se fosse 100% do tanque. Esse 1 aqui equivale ao 100% do tanque. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, tirar o MMC. Tirando o MMC de 12, 18, eu vou encontrar 36. Opa, 36. 36 por 12, que vai dar o quê? 3 vezes 3x, né? 36 por 18 vai dar 2, multiplicando com x mais 3, 2x mais 6, igual a 36 por 36, vai dar 36. E aqui, ó, eu posso o quê? Simplesmente cancelar esses 36 aqui para facilitar a minha vida e meus cálculos, né, ó. E aí eu vou ficar com o quê? 3 mais 2, 5x, mais 6 igual a 36. 5x vai ser igual a 36. Aqui tá positivo, vai passar para lá negativo, menos 6. X vai ser igual a 30. Dividido por 5, vai passar para lá dividindo. X vai ser igual a 6. Só que não era isso não, ele queria o tempo gasto. Ele queria o tempo gasto. Se uma é x minutos e na outra é x mais 3, então eu vou fazer aqui. Uma é x minutos, ou seja, gasta 6, já encontrei. E a outra gasta 6 mais 3, que é 9. Então, eu vou somar o quê? Nessa questão, eu vou somar o 9 com 6, que vai dar o quê? 9 mais 6, 15. 15 vai ser minha resposta, o tempo total para encher o tanque, 15 minutos. Então, gabarito, letra C da nossa questão 2. Então, é muito mais interpretação do que cálculos em si, entendeu? Sabendo efetuar razão e proporção, sabendo efetuar divisão de partes proporcionais, você não vai ter essa dificuldade de resolver a questão. Bora para a questão 3. Marcos vai dividir a quantia de R$ 5.600 entre seus 3 filhos. De forma diretamente proporcional. Gente, é lindo isso. Diretamente. É aqui, ó. A maioria das questões de concurso vai ser nesse mesmo padrão. O padrão é esse. Ele vai dar um valor total, vai dizer a divisão se ele quer direto ou inversamente proporcional, vai te dar as idades, por exemplo, de filhos ou o tempo que eles vão gastar. E aí você vai usar o quê? Constante de proporcionalidade. Então, total aqui, ó. Total. Foi 5.600. E aí, ó, as partes 5, 7 e 8. E a constante, vou colocar o Kzinho aqui, né, ó. Eu uso o K, mas pode ser qualquer letra, viu? A letra que você achar melhor. Vou efetuar a soma aqui de 5, 7 e 8. 5, 7 e 8 vai dar 12, com 8, 20. 20K. Deixa eu ajeitar esse 20 aqui, pelo amor de Deus. 20K vai ser igual a 5.600. Para simplificar minha vida, eu posso cancelar esse zero com esse zero, né? Fica K igual a 560 dividido por 20, que dá 280. Encontrei a constante. Ele quer saber a quantia que o filho mais novo vai receber. Se um tem 5, o outro 7, o outro 8, qual é o mais novo aqui dos três? Esse aqui, né? Que tem 5. Então, vou pegar os 5,
vou multiplicar por 280, e aí eu vou encontrar 5 vezes 280, o gabarito, letra C, 1.400. Então, o mais novo vai ganhar 1.400. Gabarito, letra C, marca na tua questão, sem medo de ser feliz. De boa, galera. Olha aí, sempre assim, usando ó, total e as proporções que ele quer. Não tem erro não, viu? Questão 4, bora para a questão 4. Um concurso de redação promovido pela escola ofereceu um prêmio de R$ 900 para os 2 melhores alunos. O prêmio foi dividido em partes diretamente proporcionais. Bizu aí que não quer deixar você confundido, viu? Diretamente proporcional. Sabes que o aluno classificado em primeiro lugar obteve nota 10 e o segundo nota 8. Primeiro nota 10, segundo nota 8. Primeiro nota 10, segundo nota 8. Olha aí que legal. Deu o total, 900. Tá aqui, total 900. Deu os dois aqui, um nota 10, o outro nota 8. Muito fácil. Um total e duas razões. Você vai usar a constante de proporcionalidade. Colocar o Kzinho aqui. Somou, deu 18. 18K igual a 900. K vai ser 900 dividido por 18, que vai ser 50. Encontrei a minha constante de proporcionalidade aqui, ó. E aí ele quer saber qual o valor do prêmio que o segundo colocado. Se o primeiro colocado teve 10 e o segundo 8, eu vou substituir nesse aqui. Então, é 8 vezes 50, que vai ser 400. Gente, não tem erro, é muito rápido, muito fácil. Gabarito, letra B. Bora para a questão 5, sem medo de ser feliz. 5. João possui 3 filhos, Ana, Tiago e Jorge. Ao falecer, João deixou, gente, sempre o mesmo padrão, vocês estão vendo? Sempre o mesmo padrão. Aqui uma quantia total, e aí ele disse, ó, o dinheiro deverá ser dividido em forma diretamente proporcional à idade de cada filho. Quanto receberá Ana, sabendo que Ana está com 17, Tiago com 20, Jorge com 23. Deu 1.500.000. Ó, total, 1.500.000. Aí, Ana, 17, Tiago, 20. Olha aí, sempre a mesma coisa, 23. Vou colocar aqui a nossa constante de proporcionalidade, Kzinho, sem medo de ser feliz. Vou somar. Somando 17, 20 e 23, eu vou encontrar 60K. E esse 60 eu vou igualar ao nosso 1.500.000 que ele deu para os filhos aí que ele tinha de herança. E aí, ó, vamos resumir o máximo que a gente puder. Tirar esse zero com esse zero. Vai ficar aqui dividido por 6. Eu vou encontrar R$ 25.000 como a nossa constante aqui de proporcionalidade. Só que ele queria saber quanto é que ia receber a Ana. Ele falou lá, a Ana tinha 17 aqui, ó. Para finalizar, 17 vezes 25.000. 17 vezes 25.000 vai dar R$ 425.000. Então, sempre se atentar que depois vai ter que multiplicar para encontrar a resposta, entendeu? Ó, letra B, 425.000 ela recebeu. Beleza? Assim a gente encerra a nossa questão de grandezas diretamente proporcionais, de divisão em partes proporcionais. Até a próxima aula, gente. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. Fala, galera! Hoje vamos entrar no assunto de grandezas inversamente proporcionais. Já estudamos as grandezas diretamente proporcionais, já entendemos como é que funciona, já entendemos que todas precisam do constante de proporcionalidade, seja diretas ou inversas, e agora vamos trabalhar com as grandezas inversamente proporcionais e aprofundar isso aí para você não errar na sua prova, beleza? Sobre as diretas, a gente estudou que as diretas é bem mais fácil de resolver, porque elas não vão se alterar. As inversas, a gente tem que prestar atenção na capacidade da grandeza. Se uma aumenta, a outra vai diminuir. Então, tem que prestar atenção, tem que fazer as perguntas certas
para saber se elas são grandezas diretas ou inversas. Ó, se a grandeza vai aumentar, a outra vai diminuir e vice-versa. Se ela diminuir, a outra vai aumentar. Já nas grandezas diretamente proporcionais, a gente viu que elas aumentam na mesma proporção. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Então, a diferença principal que você tem que levar para a sua prova é entender que se ela é inversamente proporcional, se uma vai aumentar, a outra vai diminuir. E na questão de você resolver a questão, ela vai alterar. No caso das diretas, você ia deixar do mesmo jeito, ia manter a sua razão, a sua proporção do mesmo jeito. Já no caso das inversas, não. Você tem que alterar essa razão, essa proporção para poder encontrar o resultado correto. E aí, na prática, a gente vai aprender como é que a gente vai executar as grandezas inversamente proporcionais. No mais, a gente tem que entender só essa questão de que quando ela é inversa, se uma aumentar, a outra vai diminuir, e se uma diminuir, a outra vai aumentar. Mas, professora, como é que eu vou identificar se está aumentando uma e diminuindo o outro? Fazendo perguntas para a questão, ou então a questão vai ser mais clara, vai dizer bem na cara aqui, ó, eu quero saber a divisão em partes inversamente proporcionais. Eu quero saber a divisão em partes diretamente proporcionais. Então, a questão, às vezes, vem dizendo mesmo, e nessas questões de grandezas inversamente proporcionais, geralmente, quase todas, eles vêm dizendo que são grandezas inversas. Vem dizendo, quero a divisão em partes inversamente proporcionais para facilitar a tua vida, beleza? Então, é isso que tu tem que entender. Outra coisa é que saber da constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade a gente vê também nas grandezas diretamente proporcionais. Só que nas grandezas inversamente proporcionais, a gente tem que fazer a inversão dessa questão para a gente entender como é que funciona. Então, tem que prestar muita atenção nesse detalhe das constantes de proporcionalidade. Várias questões de grandezas, elas abordam. Só que a gente tem que saber quando é que a gente vai usar. Quando a gente tiver um todo e partes de um todo, aí a gente vai precisar utilizar essa constante de proporcionalidade. Professora, me explica mais sobre como é o todo e como é partes. Ele vai dizer, divida o número tal em partes diretamente ou inversamente proporcionais a tal, tal, tal. Então, quando ele fala de um todo, ele deu um total. Na questão, às vezes, ele dá um total e dá partes. Aí você vai sacar que deu todo e deu partes, eu vou usar a constante de proporcionalidade. Beleza? Então, utilizando essa constante de proporcionalidade, você vai acertar. Mas eu quero ver como é que é a execução na prova, professor. Então, vem comigo, vamos ver uma execução de constante de proporcionalidade. Na tua prova, ele vai chegar e vai dizer assim, divida 36 em partes inversamente proporcionais a 6, 4 e 3. E aí que vai pegar a diferença entre uma grandeza diretamente proporcional e uma grandeza inversamente proporcional. Vamos lá. A grandeza diretamente proporcional, a gente ia trabalhar com o quê? Com a constante fixa. Na inversa, a gente vai ter que fazer o seguinte. Primeiro, a gente tem que saber o todo. O todo é 36, ok? O todo, né? Vou botar até aqui, todo. O todo é 36. E as partes é 6, 4 e 3. Quando a gente trabalhou com a constante de proporcionalidade nas grandezas diretamente proporcionais, a gente só colocava um Kzinho aqui, né? Chamava de K e já fazia bem bonitinho. Só que no caso das constantes, vou chamar aqui de P1, né? Parte 1, parte 2, parte 3. Opa. Parte 3. Aqui no caso da inversamente proporcional, a gente vai ter que fazer uma alteraçãozinha. Por exemplo, esse K continua sendo a constante, só que eu não posso deixar o 6 assim. Como é inversamente proporcional, vai ser 1 sobre 6. Eu vou ter que alterar esse 6. Aqui a constante 4, eu vou ter que alterar, né? Vou chamar de K e vai ser 1 sobre 4. E a 3, ó, K, que vai multiplicar 1 sobre 3. Por quê, professora? Porque falou que é inversamente proporcional. Sempre tu vai ter que atentar a isso. Se fosse diretamente proporcional, que ele iria falar, você ia só acrescentar o casinho na frente dos números. Como é inverso, ó, tem que alterar, tem que fazer essa transformaçãozinha em grandeza inversamente proporcional para não ter erro. E aí deu todo e te deu as partes. Como é que tu vai fazer? A execução é igual. Você vai pegar isso aqui, ó. Posso colocar aqui K, multiplicando todos, que facilita ainda mais minha vida. Poderia fazer assim logo, né? O K tá multiplicando todos. Ou poderia fazer
K sobre 6, K sobre 4, K sobre 3. Dá no mesmo, não vai alterar nada não. É só para ganhar mais tempo. E aqui, ó, o todo é 36. Vou tirar o MMC de todos aqui, né, ó, 6, 4 e 3. O MMC vai ser, fazer aqui, ó, MMC, MDC. Dá por 2, que dá 3, que dá 2, que dá 3. Repete, né? O que não dá por 2 de novo, que dá 3, que dá 1, que dá 3. Agora por 3, dá 1, dá 1, dá 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. O MMC é 12. O K vai estar multiplicando, ó. Tirei o MMC 12 aqui. 12 dividido por 6 dá 2. 12 dividido por 4, 3. 12 dividido por 3, 4. E aqui, ó, 12 por 1 dá 12. 12 vezes 36. Isso. 438 sobre 12. Aqui eu posso simplificar logo todos, ó, para facilitar a minha vida. 2 mais 3, 5 com 9, 9K. Vai ser igual a 438. K constante vai ser 438 dividido por 9. Efetua a divisãozinha, que eu não vou dividir aqui para demorar mais tempo. Efetuou a divisão, encontrou o Kzinho aqui, ó. Só substituir do mesmo jeito. Então, a mesma coisa da constante proporcionalidade da grandeza direta é da grandeza inversa. A única diferença, o cálculo é o mesmo. Agora, a diferença é, quando a gente tem grandezas inversas, a gente tem que fazer 1 sobre 6, 1 sobre 4, 1 sobre 3, tem que alterar essas grandezas para a gente poder executar a questão e não errar. Beleza? Então, sempre se atenta a isso. Falou em grandeza inversamente proporcional, eu não posso usar os 6, 4 e 3. Eu tenho que inverter. Eu tenho que colocar 1 sobre 6, 1 sobre 4, 1 sobre 3. Numa questão de prova, professora, vem assim, vou te mostrar como é que vem questões de prova, que eu coloquei algumas questõezinhas para te mostrar como é que vem grandezas inversamente proporcionais na sua prova. Acompanhe comigo aqui a primeira questão, ó. Para fazer uma viagem, levamos em consideração duas grandezas. Velocidade do meio de transporte e o tempo dessa viagem. Essas grandezas são, gente, um bizu aí para tua vida. Vem comigo aqui, olha para mim. Um bizu para tua vida. Falou de velocidade e tempo. Velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Aqui eu não precisava nem quebrar minha cabeça, né? Já sei que grandezas de tempo e de velocidade são inversamente proporcionais. Eu já marcaria o gabarito letra E. Só que aí eu vou te explicar para você entender como é que funciona essa questão da grandeza inversamente proporcional. Vamos lá. Suponhamos que um carro venha a 60 km por hora. Se eu estou indo de Quixadá para Fortaleza, né? Se dando um exemplo. Estou indo de Quixadá para Fortaleza numa velocidade constante. E aí o meu carro está indo a 60 km por hora. Eu vou demorar mais tempo ou menos tempo para chegar em Fortaleza se caso eu tivesse indo a 180 km por hora? Se eu tivesse indo a 180, eu ia chegar mais rápido ou mais devagar? Eu ia gastar mais tempo ou menos tempo? Então, é isso que tu tem que fazer. A relação é a pergunta que você faz à questão. A velocidade, se for maior, eu vou chegar em mais tempo ou menos tempo. Se eu for em mais velocidade, eu vou chegar em menos tempo. Se eu for em menos velocidade, eu vou demorar mais tempo. Teve essa confusão de grandezas diretas, teve essa confusão de aumentou, diminuiu, diminuiu, aumentou, já sabemos que é grandezas inversamente proporcionais. O gabarito da nossa questão 1, gabarito, marca aqui comigo, gabarito, letra E. Belezinha, bora para a segunda questão, muito fácil a primeira questão, bora para a segunda. Em uma empresa, os 3 melhores funcionários serão premiados e dividirão o valor de 38.200 de forma inversamente proporcional ao número de vendas perdidas durante o ano. Sabendo que o funcionário que ficou em primeiro lugar perdeu 28 vendas, o segundo 32, o terceiro 36, o valor recebido pelo funcionário que perdeu menos vendas é igual a... Então vamos lá, te deu um total, te deu um todo e te deu partes de um todo. Já sabemos aí que tem uma constante de proporcionalidade. Bora aplicar essa constante, só que aqui está trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. Primeira coisa, nós temos ó, a grandeza A, vou chamar, né? Grandeza B, grandeza C. Pode ser parte 1, parte 2, parte 3 também, tanto faz. E aí, ó, o K, a minha constante, ela não vai estar multiplicando 28, né? Ela vai estar multiplicando 1 sobre 28. B,
ele não vai estar multiplicando 32. É K vezes 1 sobre 32. 30. Peraí, deixa eu apagar aqui. 1 sobre 32. E o C, o K vai estar multiplicando 1 sobre 36. Por que, professora, que tu fez isso? Porque são inversas. Inversas a gente sabe que a gente tem que alterar. E o todo é 38.200. Então, o que é que eu vou fazer? Somar essas partes. Somarei essas partes. E igualarei ao meu todo. Então, vamos lá. Vou logo multiplicar aqui, ó, para facilitar a minha vida. Deixar só assim, ó. K sobre 28. Mais K sobre 32. Mais K sobre 36. Poderia também deixar o K multiplicando 1 e 28 mais, entendeu? Mas eu quis fazer assim. É igual a 38.200. Ok? Tá aparecendo um 60 aqui, peraí. 38.200. 200. Ok, vamos lá. Agora, executando, eu vou tirar o MMC de 28, 32 e 36. Se você for fazer aquela regrinha lá do MMC-MDC, 28, 32, 36, aquele jeitinho lá, você vai encontrar no resultado do teu MMC 2016. Ó, aí aqui vai ficar 2016, ó. 2016 eu vou ter que dividir por 28 e multiplicar por K. Dividido por 28 e multiplicado por K vai dar 72. Mais 2016 por 32 multiplicado por K, 63. K. E 36 dividido por 36 e multiplicado por K, 56K. Vou repetir esse aqui, esse 38.200. O que é que eu posso fazer aqui agora? Vem comigo, eu posso fazer produto dos meios é igual a produto dos extremos para facilitar a minha vida, não é isso? Então, posso somar esses aqui, vai dar a soma deles, vai dar 191K, é igual a 38.200 multiplicado por 2016. Vai dar um número bem grandinho, vai dar 77.011.200. Ixi, professora, grandão. Pois é, na hora da prova pode ser que você precise calcular isso aí. Mas é o básico, né, gente? Fazer questãozinha de multiplicar sem medo de ser feliz também, porque acontece. Então, o valor de K é dividindo isso aqui por K. E vai dar o quê? 403.200. Só que isso aí nem era a resposta ainda, ó. Porque você vai ter que pegar o quê? Esse constante K aqui e usar aqui onde ele pede. Ele queria saber o funcionário que perdeu menos vendas. Quem perdeu menos vendas aqui? Quem perdeu menos vendas? Esse aqui que foi só 28, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, 403.200 e vou dividir por 28. E aí, eu vou encontrar 403 dividido por 28, eu vou encontrar 14.400. E aí sim é o gabarito da questão. Gabarito da questão, 14.400. Letra E, marca letra E. Então tem que executar assim, fazer MMC, depois fazer produto dos meus pelo produto dos extremos e correr pro abraço. É isso aí. Questão 2, ok. Vamos para a questão 3. Questão 3. Para fazer uma viagem da cidade A para a cidade B, um automóvel gasta cerca de 4 horas, a uma velocidade média de 75 km por hora. Caso fosse necessário que essa viagem fosse feita em 3 horas, o tempo gasto seria de... Pronto, aqui a gente já está vendo aqui, ó, as informações. A viagem gasta 4 horas, velocidade de 75. Ele, caso fosse necessário que essa viagem fosse feita em 3 horas, ele quer saber o tempo gasto. Então, vamos lá. Nessa aqui, foi muito mais fácil, porque ele fez uma regrinha de 3. Ele te deu velocidade e tempo. Beleza? E ele disse que a 4 horas, né? O tempo de 4 horas, ele gasta 75. Caso fosse necessário que essa viagem fosse feita em 3 horas, ele vai gastar quanto tempo?
Ok. E aí você vai ter que fazer aquela regrinha. Colocou a setinha para baixo, perguntou. Se ele gastou em 4 horas 75 quilômetros, ó, outra coisa, se você não quiser fazer a pergunta, já dá para saber, porque eu tô trabalhando com velocidade e tempo, já te falei umas 10 milhões de vezes, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais, não vou nem perder tempo. Então, vou botar aqui, ó, 75 está para x, se são inversas, 3 está para 4, faz produto dos meios é igual ao produto dos extremos, 3x é igual a 475, 4 vezes 75, né? 4 vezes 75. X vai ser igual a 300 dividido por 3. Vai dar 100. Terminou esse 100 aqui, acabou a questão? Acabou. Ele só quer saber a velocidade, que é 100 km por hora. Questão 3, ok. Bora para a questão 4. Questão 4. Um automóvel gasta 2 horas para realizar um determinado percurso, sabendo que o outro automóvel fez o mesmo percurso a uma velocidade média de 60 e levou 3 horas. Qual a velocidade do primeiro? Pronto, aqui é tempo que ele está trabalhando e velocidade de novo. Já sabemos que são grandezas inversamente proporcionais para não perder tempo. Diz que 3 horas, né, ó. Ele quer saber aqui, 3 horas é 60, 2 horas vai ser x. São grandezas inversas, não preciso nem dizer. 60 está para x, assim como 2 está para 3. Produto dos meus produtos extremos, 2x igual a 180. X igual a 90. Morreu Maria Preá, não tem o que fazer mais não. X igual a 90, ele quer saber a velocidade. Gabarito letra E, 90 km por hora. Acabou-se, gabarito 90. Ok, só isso aí, galera. No mais, é isso. Ó, grandezas inversamente proporcionais, você vai perguntar para saber se ela é grandeza direta ou se é grandeza inversa. Geralmente, a velocidade de tempo, que é as que eles mais usam nas provas, são grandezas inversamente proporcionais. Inverteu, correu para o abraço, já foi. Beleza? Ficamos por aqui e até a próxima aula. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo do meu grande amigo Lucas Neto e consegui, graças a Deus e a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar
e corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio que perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,